lá mais um programa Visão da Vida começando por aqui. Nosso coração fica como? Cheio de alegria. Gente, só não tá mais cheio que a minha barriga, vocês vão ver daqui a pouco. E tá uma coisa, ó, vou virar de lado. Foca no tamanho da criança. O coração só não tá mais cheio que a barriga, produção. E lá vai crescendo, lá vai crescendo. Graças a Deus, vocês já sabem, já dei a notícia. Outra menininha vindo por aí. Viramos a casa das 3 mulheres, só mulher. Só tenho irmã, meu pai e minha mãe só tiveram filhos, agora também só fiz mulher. Já tem a Esther, vem aí a Helena agora e segue o baile. Quem sabe daqui a pouco eu não encomendo o terceiro para ver se, né, faz um menino ou não, ou a gente encerra por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a barriga tá cheia, mas o coração também tá cheio de alegria, porque você tá aí do outro lado. Afinal de contas, o programa Visão da Vida é feito para você. É pensado para você, é feito com carinho, para que você receba informação de qualidade, com convidados sempre muito queridos, muito especiais, que conhecem muito daquilo que falam e hoje não vai ser diferente. Nossa pauta hoje, na verdade, como que a gente se pauta aqui no Visão da Vida? A gente se pauta através daquilo que vocês andam conversando por aí, né? Hoje a gente tem o uso das redes sociais que estão pautando a mídia, essa que é a verdade. Então, os assuntos mais relevantes são aqueles que a gente procura trazer aqui para o nosso programa, para poder transformar isso em informação de qualidade e levar para você. Acho que a gente está vivendo um tempo no nosso país como nunca antes se ouviu falar em tantos ismos: comunismo, feminismo, marxismo, e é essa a nossa pauta de hoje. Falou-se muito nos últimos tempos sobre marxismo cultural, sobre a esquerda, do que se trata, e algumas pessoas fazendo uso do marxismo como um discurso sem, na verdade, conhecer as suas origens. Nós hoje vamos falar sobre marxismo cultural e essa fundição entre o marxismo cultural e a religião. É possível que haja esse casamento? Sim, não, por quê? Talvez os nossos convidados vão responder a essas e muitas outras perguntas. Vou apresentar para você meu sofá que está maravilhoso e até eu chegar lá e começar a falar com os meus convidados é o tempo de você começar a ligar aí para os vizinhos, para os parentes, para os amigos e dizer: olha, a Visão da Vida começou, liga a sua televisão, vem acompanhar que hoje o programa tá demais. E tem música boa também, viu? Hoje tem música muito, muito boa pra gente. Já já eu digo para vocês quem é que vai fazer o musical do nosso programa hoje. Vou começar aqui cumprimentando então os meus convidados. Semana retrasada, eu disse que vou trocar de duplinha. A doutora Damares está achando que eu tô de brincadeira. Prometeu que vinha hoje, falou que ia estar aqui, mas como sempre a gente perdoa, porque faz o quê? A gente ama, vai fazer o quê? Perdoa. Faz falta, duplinha? Faz falta. Mas enquanto você está me desfalcando aqui o time, viu? Nós estamos colocando em campo para jogar doutora Terezinha Neves, que é jurista, coordenadora de vários movimentos muito importantes aqui no estado de São Paulo, como movimentos contra o aborto, contra jogos de azar, enfim, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Você também que acompanha a gente já sabe quem é a doutora Terezinha, né? Seja bem-vinda, que prazer recebê-la novamente. Prazer é meu de novo e dizer para a doutora Damares que eu nunca vou substituí-la, não consigo, não é? É importantíssima para nós. Prazer estar aqui, obrigada. Hoje, conhecendo e recebendo aqui no nosso programa pela primeira vez, o Egnaldo L. Souza. Ele é pastor, é escritor, inclusive é autor do livro Marxismo Selvagem. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui, prazer meu falar desse tema tão relevante e prazer meu de ter esse público aqui interessado nesse assunto que hoje tem aparecido, mas já está trabalhando aí na nossa sociedade há muito tempo. A gente precisa entender, conhecer e ver com a nossa visão cristã, né? A gente precisa ver isso com a nossa visão cristã. Completando, então, nosso time de convidados, hoje estou recebendo também o Bruno Barroso, que é palestrante, que sabe tudo sobre o assunto também. Seja bem-vindo, Bruno, prazer recebê-lo. Prazer, boa noite, muito obrigado. Eu sou apologista, trabalho nessa área de apologética que é essa área que me trouxe até o marxismo. Trabalhamos com apologética acadêmica, com apologética na área de heresiologia, que são seitas e heresias, e a apologética acadêmica nos trouxe a esse tema tão relevante de extrema urgência, principalmente para as nossas igrejas. Bom, eu disse que
Nunca falou-se tanto nesses ismos como nos últimos tempos e muitas pessoas fizeram posse disso como um discurso sem, na verdade, conhecer a fundo do que se trata. Então, se é possível fazer um breve resumo para a gente iniciar o nosso bate-papo, quando a gente fala de marxismo, a gente está falando de quê? Posso lhe dar primeiro? Por então, favor, começar já presenteando Marxismo Selvagem, aqui o livro. Um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Marxismo Selvagem. Agora você quer um resuminho? Eu quero. Então vamos com o resuminho de quanto tempo? E aqui vamos começar assim. Às vezes quando fala em marxismo, as pessoas pensam em política e economia, né? As coisas que normalmente vêm à mente. Só que o marxismo, ele é toda uma visão de mundo, uma maneira de olhar o universo, o homem, a história. Então, claro que, né, desde o século XIX, primeira metade do século XIX até hoje, há muitos acréscimos, há muitas discussões, há muitas linhas e há muitas teorias, mas a gente precisa entender aquilo que está lá na raiz, né? Então, eu diria assim que o marxismo é muito mais do que política e economia, sempre chamam muito essa atenção. Vou usar aqui, ele seria uma espécie de religião política, não tem outro termo para definir. Por quê? Porque ele vai lançar o seu olhar sobre tudo. Então, primeiro, dentro do marxismo, a primeira ideia que é fundamental no marxismo, Deus não existe. Então, aqui você até comentou, né, a questão de você misturar marxismo. É possível dizer, eu sou cristão. marxista e sou cristão. Fala assim, marxista cristão é um quadrado redondo. não tem, muito bom. É um quadrado redondo, não tem jeito. Porque o primeiro fundamento dele é que Deus não existe. Okay. O segundo fundamento dele, o que é o ser humano na visão marxista? Ele é apenas um ser que trabalha, que tem relações sociais e que isso o define. Para resumir assim, tem um livro que o título é muito engraçado, do Engels, que se chama Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem, né? É o título do livro. Então, por aí você já vê o darwinismo e por aí você já vê olhando o homem só no aspecto econômico. Uhum. E aí você olha assim a história. Para nós, a história, de alguma maneira, Deus é o Senhor da história. Ele está conduzindo a história, isso é absoluto de tudo. Isso é uma visão óbvia para um cristão. No marxismo, não. Tudo não passa de simplesmente a evolução, uma espécie de evolução dos modos de produção. Porque no marxismo, tudo se resume na economia, tudo resume nas relações sociais. E o grande desafio é que o marxismo, ele não se vê, isso aqui é o mais importante, ele não se vê como uma ideia política, entre outras. Ele se vê como a resposta para os problemas da humanidade. Ele sabe as respostas. Então, o Marx, inclusive, ele fala assim que não aceitava nenhuma... Isso já no Manifesto Comunista, já. Que ele não aceitava nenhuma crítica ideológica, filosófica, religiosa. Por quê? Então, porque também não dá para falar de marxismo e de democracia. Outro quadrado redondo. Outro quadrado redondo. Quer ver, a coisa mais absurda é que a grande defesa do Marx era a ditadura do proletariado. E aí o Mao Tse-tung consegue criar na China a ditadura popular democrática. Como é que você faz uma ditadura democrática? Então você começa a ver assim, que é um quadrado redondo, isso aí tudo. Essa forma. Mas o marxismo, ele se vê, depois vou pontuar algumas coisas, ele se vê como uma redenção da humanidade. Eles têm a resposta. A história está a favor deles. Posso pegar um discursinho político aqui? Você vai saber quem é. E ele está falando que vai fazer a resistência. Sim. E ele vai falar assim, com essas pessoas que ficaram no lado certo da história. Isso não é simplesmente um discurso político. Quando ele fala o lado certo da história, por quê? Porque na visão de... O Engels dizia assim, que assim como o Darwin descobriu as leis da biologia, o Marx descobriu as leis da história. Então, quem é a favor do marxismo está dentro das leis da história. Quem é contra, está contra as leis da história. Por isso que ele fala, o lado certo da história. Então, a gente vê no marxismo aquilo que a gente chama de um messianismo. O que é o messianismo? Eu vim para salvar a humanidade. A ideia deles é que eles vão fazer essa modificação na humanidade, acabar com as diferenças de classe, até chegar no comunismo, que seria uma espécie de paraíso perfeito. Então, eles têm a escatologia deles. O comunismo é a escatologia, é o mundo perfeito que eles estão perseguindo, né? Certo. Agora,
a intolerância religiosa já foi pauta aqui do nosso programa algumas vezes. Nós falamos sobre intolerância religiosa não poucas vezes aqui, e não só quando exclusivamente esse era o assunto do dia no nosso programa. Mas algumas religiões ainda se portam de forma, ou alguns religiosos, eu diria, tentam, nesse meio confuso de intolerância, se portar com tolerância e respeito ao próximo. Então, eu pergunto ao Dr. Bruno o seguinte: é possível, dentro dessa introdução do que é o marxismo, dizer que você pode ser marxista e ser tolerante com a ideia ou a divergência do outro? Existe marxismo tolerante? Não. Não existe, porque nós não estamos falando de uma ideologia, de algo que se restringe, que chega e para no campo das ideias. Nós estamos falando de uma cosmovisão de mundo. Eu quero aproveitar e só ler um trechinho aqui do prelúdio do Manifesto Comunista, que foi escrito por Karl Marx, porque para falarmos de marxismo temos que voltar até o século XIX, aquele contexto da Revolução Industrial. E Karl Marx, a teoria do comunista, a teoria do marxismo, como o pastor bem disse, ela é uma cosmovisão de mundo. E ele diz assim, no prelúdio: seu primeiro objetivo é revolucionar as ideias. Opa, até aqui eles estão falando estão no campo das ideias. Não, ele continua. Ele fala: mudar a forma de pensar a vida, de pensar a sociedade, de pensar o trabalho. Ou seja, é uma cosmovisão de mundo, lentes das quais o ser humano ele interpreta a vida, as coisas. Nós, cristãos, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós interpretamos todas as coisas através das lentes, né, do Evangelho, da Palavra de Deus. E não tem como ser tolerante. O marxista, como religioso, ele não consegue ser tolerante, principalmente com o cristianismo. E existe um ataque direto no próprio Manifesto Comunista, direcionado para o cristianismo. O cristianismo ele é considerado, o pastor ele vai explanar melhor isso. Karl Marx, quando ele cria a teoria do comunismo, aparentemente ela se restringe ali no campo econômico. Não. Como cosmovisão, a ideia dele é trabalhar todos os aspectos da vida. E aí ele vai dizer que existe uma linearidade de desenvolvimento da sociedade, que funciona como uma tese, uma antítese e uma síntese. No caso, ele, dentro dessa perspectiva, aí nós temos, né, que até Hegel, não é Engels, Engels é o parceiro, o amigo dele de causa, né, de ideia. Nós temos que ir até Hegel, né, pastor, e entendermos qual que é a base que ele usa. Ele estuda durante 10 anos a dialética histórica e ele desenvolve esse pensamento. Ele vai dizer que os proletários, ele divide a sociedade em dois grupos. Ele vai dizer que existem os capitalistas, que são os detentores dos meios de produção, e existem os proletários, que são os operários, a classe trabalhadora, que se submetem, são oprimidos e se submetem a uma escravidão justamente por não serem os detentores dos meios de produção. E quando ele faz essa divisão, ele usa uma estrutura, ele fala de uma estrutura e de uma superestrutura. A estrutura é o capitalismo, são os burgueses, né, base pastor? econômica. A base econômica. E o que deriva disso? O que deriva são as leis, a moralidade, o sistema educacional, enfim, todos os aspectos, né, que não são periféricos. E ele fala que para que possa ocorrer essa transformação, para que essa síntese de desalienação da sociedade ela ocorra, precisa mexer na estrutura. Nós, quando chegarmos em Antônio Gramsci, né, para falarmos... Que isso aqui é importante. Por Marx era assim, a base era a economia. Okay. Aí da economia sai o direito, a religião, a ética, a moral. Então você precisa mexer nessa estrutura para você mudar a superestrutura. Ou seja, quando nós mudarmos de capitalismo para socialismo, a gente vai mudar tudo isso. Só que o que aconteceu? Quando chega a época da Primeira Guerra, eles acreditavam que o mundo já teria se tornado comunista. Já. Todo mundo ia abraçar porque aquilo era a solução do mundo.
Só que não aconteceu. Então, um grupo de pensadores, o que ele chega à conclusão? Isso não aconteceu por quê? Por causa da cultura ocidental, a cultura judaico-cristã. Então, para que possa acontecer essa transformação, esses pensadores, Escola de Frankfurt, George Lukács, o Antônio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista Italiano, que foi o principal, eles invertem a coisa. Não, vamos mexer na cultura para a gente poder destruir essa cultura judaico-cristã e depois implantar o socialismo. Então, inverteu. Então, o que acontece lá para cá? Uma tentativa cada vez mais de mexer na cultura de um modo Esse processo de destruição passa por qual tipo de ação, pastor? Uma das frases do Gramsci que fica famosa é: não tomem quartéis, tomem universidades e redações de jornal. Por quê? Porque a partir daí esse ano, né? Tipo semana passada? Mas isso, você fala semana passada, cara, mas isso já tem 40 anos que a coisa vem sendo feita. O que a gente está vendo aí é o resultado de 40 anos de doutrinação nas universidades. E lembrando o seguinte, a pessoa sai da universidade, para onde ele vai? Ele vai para a sala de aula, ele vai para o direito, ele vai para o poder público. E aí é onde começa a mudar a sociedade. Viu como é que a estratégia era boa? Pensa na pessoa... Sabe que uma das coisas que me chocou, assim, sendo bem simples, né? Quando eu comecei a estudar, eu achava, não, isso deve ser exagero e tal. E um dia eu fui ver uma entrevista do Dias Gomes e da Janete Claire. Quem assistiu novela nas décadas de 80, eu era menino, via com a minha mãe e tal. E eles falando assim, não, nós somos comunistas, mas na época a gente não podia falar abertamente, então a gente introduzia nas nossas novelas, a gente introduzia as ideias comunistas. Então você começa a perceber assim essa penetração pela cultura, que agora, tudo isso está acontecendo agora, é que agora nós estamos vendo, agora tem pessoas mostrando, revelando, ensinando, explicando o que aconteceu. Mas isso já vem lá de longe, né? Só fazendo um adendo, na verdade, o marxismo, ele perde em tudo. Ele perde na economia, ele perde em tudo. E quando ocorre o primeiro experimento marxismo na história, eu vou até usar a linguagem que eles tanto usam, né? A praxis, quando é colocado em prática essa teoria da revolução do proletariado na antiga União Soviética, quando chega em Lenin, né, pastor? Nós temos aí nada mais, nada menos do que 20 milhões de pessoas que foram mortas. 6 milhões de pessoas no evento que ficou conhecido como Holodomor, que em ucraniano significa morrer de fome. Pessoas que foram dizimadas através de uma teoria que, quando colocada em prática, tem esse resultado. Como o marxismo ele perde em tudo, ele só não perde em uma área, ele não perde na cultura. E quando o Antônio Gramsci ele tem essa sacada, e ele enxerga essa resistência principalmente na cultura ocidental, porque ela é formada do quê? Qual que é o marco civilizatório? O marco civilizatório são fundações de eras. É o que transforma uma sociedade, são as bases de uma sociedade. No caso da cultura ocidental, nós temos a educação que deriva da filosofia grega, nós temos as leis que vêm do direito romano e a moralidade. A moralidade ela vem da perspectiva da cosmovisão bíblica judaico-cristã. E quando ele percebe também eles percebem essa resistência, é por isso que tem tanto ataque. Inclusive, dentro desse marco civilizatório, um dos fundamentos principais que ele fala aqui no Manifesto Comunista é a família, que é a família monogâmica. Ele diz que é o antagonismo das classes, né? Que precisa ser, conforme a linguagem que ele usa aqui no Manifesto Comunista, tem que ser extirpado, destruído. Então tá bem claro agora o porquê do quadrado redondo dizer que você pode ser comunista e você pode ser cristão. Você, oi lindo, linda, que está assistindo a gente, você não pode, tá? Você tem que, a partir de hoje, você tem que escolher. Ou você é comunista ou você é cristão, tá, gato? Porque as duas coisas não tá dando para manter junto. Das duas, uma. Eu acredito, do fundo do meu coração, uma possibilidade. Ou a pessoa ela desconhece os pressupostos, tanto do cristianismo, ela não conhece os princípios bíblicos, ela pode ser até uma pessoa de Deus, mas ainda não nasceu de novo. Nós costumamos usar até um termo que é bíblico,
no termo grego da Bíblia, em Romanos 12, que é a metanoia. De repente a pessoa não passou ainda por uma transformação da mente. E desconhece também os pressupostos que são do marxismo, que são naturalista e ateísta. É um quadrado redondo. E pode ser que seja uma pessoa sincera, é a questão da ignorância mesmo. Mas também não podemos descartar o que a Bíblia fala, os alertas que a Bíblia fala. O próprio Senhor Jesus, ele faz essa separação. Pode ser que seja o joio, pode ser que seja o bode. Naquele grande dia, como o próprio Senhor fala em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Pode ser que sejam essas pessoas nesse perfil, como a primeira carta, a primeira de João, capítulo 1, versículo 19, ele diz, muitos saíram do nosso meio, mas nunca foram do nosso meio. Ou seja, não são cristãos genuínos. Temos das duas uma. Ou a pessoa ela desconhece por ignorância, ou é o que nós costumamos dizer, caiu no cinismo. Agora, doutora Terezinha, eu, assim, fico sem fôlego aqui, chocada, porque depois dessa introdução, dessa breve, a gente vai afundar mais, mas dessa breve explanação do que é o marxismo e o comunismo, eu fico realmente, como cristã, sem conseguir compreender como ainda muitas pessoas que se dizem cristãs, e aí não estou falando só de evangélicos, estou falando de cristãos, conseguem se dizer cristãos e fazer defesa dessas ideias. É impressionante, né? A gente não consegue compreender. E aí também a gente consegue entender por que quando você, por exemplo, milita a favor da vida, você encontra tanta dificuldade. Porque quando você milita contra a legalização ou descriminalização das drogas, você encontra tanta dificuldade? Porque as pessoas não têm o conhecimento ou as pessoas estão culturalizadas pelo marxismo, né? Então, no meu caso, eu vou à prática, né? Então, eu sou ativista, né? Então, o que eu faço? Eu acabo entendendo ali na prática, acompanhando as escolas, acompanhando os alunos, acompanhando todos os movimentos que a gente pertence e entendendo como que conseguem se firmar tanto com algumas ideias que nós não conseguimos, militamos todos os dias para tentar tirar da cabeça das pessoas, das escolas ou das igrejas, né? Por quê? Porque realmente esses 40 anos não foram perdidos, né? Esse trabalho foi um trabalho que, com todo respeito, né, que a gente fala, mas é um termo que acho que eu consigo falar nas palestras e eu consigo melhor me expressar, é uma culturalização que vai comendo pelas beiradas, vai fazendo muito devagarzinho, vai trabalhando a cabeça da criança na escola, nas formações. Porque se você começa a pensar, o indivíduo quando ele vai para a universidade, quantas horas por dia ele passa dentro do ambiente universitário, né? Exatamente. E quando a coisa é cultural, né, você não percebe muito. Vou dar um exemplo aqui bem, assim, pegando sua área, né? Minha filha foi estudar numa escola técnica, né? E lá é quase uma lavagem cerebral. Um dia ela chega em casa e ela fala assim, pai, eu tenho que fazer um trabalho sobre o aborto. Menina de 15 anos falando de aborto. Isso já é um trabalho para mudar a mente. Aí ela falou assim, eu vou ser a favor, pai. Aí eu, você já assim, mas sou muito calmo. Aí eu falei umas 3, 4 coisas para ela. Aí ela falou, então eu vou fazer os prós e os contras. Aí ela veio, fez os prós e os contras, trouxe para mim. Aí ela foi dando os prós e os contras. Falei, Rebeca, você percebeu uma coisa? Que todos os seus prós e contras é vendo essa criança, não vendo essa mãe, como se fosse apenas um ser social. Mas uma criança não é um ser social apenas, ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aí ela deu a resposta relativista que faz parte dessa cultura educacional. Eu falei assim, pai, mas isso é o que o Senhor pensa, não é o que todo mundo pensa. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu quero que você me responda uma coisa, eu quero saber qual é a verdade. Essa criança que está no ventre dessa mãe, que vai ser morta, ela é apenas um ser social ou ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? Qual é a verdade? Ela não me respondeu nada e eu não fiquei sabendo depois. Mas mais tarde ela me disse que naquele dia ela sentiu vontade de chorar e a partir dali ela mudou tudo, porque ela começou a ver o que era a realidade. Então o que acontece? O marxismo às vezes não precisa ser direto, mas para o marxismo tudo é apenas sociedade.
Então, matar ou não matar uma criança é apenas sociedade. Você vê assim na questão da história, né? Que tem muito também, eles trabalham muito a história. Tem um historiador Não, eu muito tô aqui que a minha boca abriu, que a minha filha está com 2 anos, a Rebeca com 15. Eu fiz uma projeção aqui, daqui mais 13 anos, minha filha fazendo um trabalho de escola. Ora, Não, tu fala, só para citar aqui E eu quero essa calma aí, Jesus. Isso. Quero essa calma aí, é fácil. Mas você tem que estar preparado, que aí você vai. O Eric Hobsbawm, que foi um historiador bem de esquerda, bem marxista, e cobraram ele porque ele escreveu muitos bons livros de história, mas nunca falou nada dos milhões que foram mortos pelo comunismo. Aí ele falou assim, não, mas se tivesse que morrer mais 100 milhões para o comunismo triunfar, valeria a pena. Por quê? Porque no marxismo você nunca vai ver nenhuma... Assim, ó, só para você pegar, o Marx ele vai aprender com Feuerbach, que era um pensador alemão, que disse o seguinte, que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Então, a parte do Feuerbach era o seguinte, Deus é só uma projeção. Então, para o marxismo, o que o Marx coloca? Que a religião é só uma ilusão, e uma ilusão perversa que é usada para dominar os outros. Então, por aí você... Qual é o país número 1 de perseguição mundial? É um país marxista, é a Coreia do Norte. Dentro da pauta da vida, né, contra o aborto, veja que não tem problema para eles. Quantos bebês morrem, quantos bebês se perdem. É uma questão social, né? Para implementar a ideia, a ideia impositiva do marxismo, né, eles não estão preocupados com a vida. Eu até trouxe bebezinhos, né? E assim, eles têm um tal de chamar quem é contra de intolerante. Mas se tivesse um comunista, se tem, tá muito contido, tá de parabéns. Mas se tem algum comunista aqui do nosso meio, já está querendo arrancar nosso pescoço. Né? Bom, vamos respirar, né? Ai, Jesus. Vamos fazer um breve intervalo. A gente volta, fica aí no seu sofá, vai digerindo aí com quem está assistindo com você, tá bom? A gente volta daqui a pouco, tomar uma água, respirar, continuar falando sobre marxismo, sobre comunismo e tantos ismos mais aí. A gente já volta.